Som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Passaram bem o Natal? Que bom, graças a Deus. Ontem nós tivemos aqui o nosso culto de Natal, realmente uma bênção, né? Foi muito bom, muito gostoso. Passamos aqui algum tempo, teve a apresentação, né, desse coral. Hoje tem parte dele, só alguns viajaram, outros não puderam estar presentes, mas foi realmente uma bênção nas nossas vidas. Está à disposição dos irmãos, lá no nosso canal do YouTube e no Facebook também, se os irmãos quiserem ver depois, estará à disposição. Nós saudamos todos, né? Sejam todos bem-vindos que estão aqui. Temos uma visitante, né? Eu já conversei com ela, é a Cida, né? Está ali atrás, né? Ela mora aqui no bairro, aqui próximo, é amiga da Isabel, né? Isabel, seja muito bem-vinda ao nosso meio, sinta-se à vontade, né? Participe conosco desse culto. E você também que está conosco nas redes sociais, acompanhando, você também seja muito bem-vindo ao culto da Primeira Igreja Batista em Cosmopolita. Né? Louve ao Senhor, coloque seu pedido de oração, né? Participe ativamente conosco deste culto. Hoje, domingo, o último domingo do ano, né? Domingo que vem já estaremos em janeiro, né? Então nós temos motivos aí para agradecer a Deus. Nós temos hoje a entrega dos certificados dos leitores da Bíblia, né? Os leitores assíduos aí da Bíblia em um ano. Temos os certificados para entregar para os irmãos daqui a pouco. Também daremos posse, né, à diretoria estatutária e também aos líderes de ministério que estão aqui hoje, né? Nós temos um momento aí de oração, dando posse, porque domingo que vem já é janeiro, já estarão todos aí na ativa, né, participando, ajudando aí na condução da nossa igreja, ok? Vamos orar, agradecer a Deus, louvar o nome dEle por esse momento de culto, né? Coloque-se agora à disposição do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo, né? Esse é o momento de culto, não é o momento da gente pensar na segunda-feira, na viagem da semana que vem ou na ceia de ano novo, não, é o momento de nós deletarmos, né, tudo que está na nossa mente agora e nos concentrar aqui no louvor ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui para te adorar, para te servir nessa noite. Te peço, Senhor, que esse culto seja um culto abençoado, um culto, Senhor, que nós possamos prestar o melhor de nós para ti, Senhor. Que nós possamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Abençoa, Senhor, os louvores que serão entoados, as orações, a palavra, a posse, Senhor, aos ministérios, à diretoria, tudo que foi realizado nesse culto, Senhor, seja em agradecimento, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós nesse ano de 2021. Passamos momentos difíceis, mas o Senhor esteve conosco até esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado com cada um de nós. Ser conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só alguns comunicados, né? Quinta-feira nós teremos o nosso culto de oração, né? O nosso último culto, né, de oração do ano também. Teremos o culto normalmente, né? Então os irmãos aí que tiverem a oportunidade, né, de estarem presentes, para nós estarmos adorando ao Senhor também. É quinta-feira às 20 horas. A semana que vem, como eu disse, já estamos em janeiro, já é um novo ano. Vamos clamar a Deus que seja um ano abençoado, né? Que seja um ano de livramentos, um ano de bênçãos e um ano que a gente possa caminhar mais, né, como igreja, né, como corpo de Cristo, né? O único comunicado que eu tenho é esse, né, do culto de oração, né? E não teremos o culto da virada, né? Mas creio que os irmãos estarão ali com os seus familiares, todos, né? E será uma bênção também na vida de cada um de nós. E que nós sirvamos, né, de mensageiros de Deus, né? Nós estaremos ali reunidos com algumas pessoas que talvez não conheçam a Cristo, e é o momento, né, de nós
confraternizarmos e também anunciarmos a Jesus Cristo. Esse final de ano, Natal, Ano Novo, é um momento propício, né, para a gente anunciar a palavra de Deus para os nossos parentes, para os nossos amigos, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, façamos isso. Ok? Nós vamos passar para aquele momento de intercessão. Vamos interceder a Deus pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos irmãos, aqueles que têm alguma necessidade, que estão passando por enfermidade, por alguma luta. Esse é o momento de nós pedirmos em favor desses irmãos, ou amigos, ou parentes. Então, se você tem algum pedido para ser feito nessa oportunidade, basta você levantar a mão, nosso irmão Zé Geraldo vai até você para que todos possam ouvir o seu pedido, ou agradecimento. Basta você levantar a sua mão. Irmã Rose. Graça e paz. Foi um ano muito difícil, mas Deus operou milagres na vida da minha família. Mas também quero pedir pela minha tia Conceição que ela continue enferma. Amém. Amém. O Nelson. Graça e paz, os irmãos. Amém. Então, eu queria pedir para oração pelo meu cunhado, Romeu. Acabei de vir lá do hospital 9 de julho, né? A minha irmã ligou e Aí ele ficou lá internado, né? E como fizeram exame lá com suspeita, né? Da Covid. E pela esposa dele também, a Luciene, né? A minha irmã. E por mim também, que estou só por Deus, né? Amém, irmã? Amém. Amém. Mas... Eu quero pedir oração para o meu cunhado, chama Lázaro, e ele está internado na UTI lá em Taubaté. Ele está com problema de insuficiência renal e está muito grave. Okay. E ele é idoso. Ok. Quem mais? Penha. Paz da igreja. Eu quero agradecer a Deus por um livramento. Eu tive uma queda muito feia um dia desse à noite na porta, mas graças a Deus só levei uma pancada no braço. Eu estou com o braço bastante inchado ainda, mas foi só isso, graças a Deus. Amém. E por pouco eu bati a cabeça. Nilson. Eu quero pedir oração para meu filho, Felipe, e agradecer a Deus por esse ano também, que tem, apesar das dificuldades, tem sido um ano onde Deus não deixou faltar na mesa o alimento. Amém. Quem mais? Não? Eu vou chamar a irmã Penha. A irmã Penha, vem aqui para orar pela gente, para interceder. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela esmiuça a penha, né? Por isso que ela está aí toda quebrada, mas não é essa penha não, viu? É a rocha, é o coração duro. Mau contato. Graça e paz, igreja. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Deus, finalzinho de ano, mas que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça. Pai, queremos te pedir, Pai, que abençoa, Senhor, ricamente, Pai, essas pessoas que estão aqui presentes, cada uma. Primeiramente, Senhor, agradecer por eles estarem aqui. E pedir, Senhor, a oração que foi pedida aqui, a irmã Rose pede
pelo cunhado, né? A irmã Rose pede oração, Senhor, pelos familiares dela, que está enfermo, que o Senhor traga cura. E agradece também, está agradecendo também pelas curas que teve. Irmão Nelson está pedindo pelo cunhado, que o Senhor possa, Pai, estar ali, colocando tuas mãos poderosas, Deus. Que embaixo do teu poder, Pai, da tua graça, é o Senhor é quem age. Que o Senhor coloque, Senhor, a mão dos médicos, o Senhor guia a mão dos médicos ali, Pai. A irmã Cida também pede, Senhor, pelo cunhado dela também que está enfermo, que o Senhor possa estar agindo ali naquela vida e salvando, Deus. Oh Deus Santo, Deus poderoso, que cada um que fez pedido aqui, ó Pai, possa ter o seu pedido, Pai, resolvido. E eu quero te agradecer, Pai, pelo livramento que tive. Pois naquela hora da noite, Pai, que eu fui abrir a porta, e o Senhor ali me deu um livramento. Que por pouco, Pai, eu não estaria nem aqui. Mas o Senhor me livrou, Deus. Me livrou, Senhor, que eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida, como tem na vida de cada um aqui nesse lugar. Que nesse final de ano, Pai, que cada um possa conhecer o poder de Deus. Aqueles que estão aqui, Pai, por pouco tempo, ou mais tempo que esteja, possa estar feliz por estar aqui conosco. E nós possamos continuar, Pai. Assim como vai iniciar um ano, que nós possamos também iniciar nossas vidas aqui contigo, Pai. Que nós possamos continuar aqui fazendo a leitura da palavra, ouvindo a leitura da palavra, ouvindo falar de Deus. Porque aqui não é o pastor quem fala é Deus através dele, Senhor. Eu creio que o Senhor se faz presente nesse lugar em todo momento. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui agora nesse momento, nos ouvindo e nos assistindo, Pai. Então, que todo pedido que aqui foi feito, que seja realizado, Pai. Pai querido, muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui, Senhor, e pela vida do pastor, pela família dele, por todos aqui, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bom, esse ano de 2021, hoje eu comentava lá com a minha esposa, lá em casa, que eu realizei 3 sonhos, né? Foi meu primeiro, na verdade 4, né? Na verdade 4, né? Primeiro por estar pastoreando essa igreja, né? Eu assumi ano passado, né? Em 2020, né? Completei um ano esse ano, né? Em 2021, em agosto, e foi uma realização de um sonho, né? E Deus tem abençoado, Deus tem sustentado o ministério, os irmãos aí têm me abençoado também, né? Então, esse é um dos sonhos. O outro era que a igreja, juntamente comigo, fizesse a leitura anual da Bíblia toda, do começo ao fim, do Gênesis até o Apocalipse. E esse foi um sonho também que foi realizado. Nós tivemos aí 13 pessoas que completaram a leitura desse ano, né? E hoje nós vamos estar entregando aqui os certificados para aqueles corajosos aí que começaram, né? E perseveraram, né? Mesmo no meio das dificuldades, e conseguiram aí chegar nesse ponto final, né? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E o outro sonho aconteceu ontem, né? Era que nós conseguíssemos fazer o culto de Natal. Nós tentamos ano passado, não foi possível por causa da pandemia e tudo mais, mas ontem, né, nós realizamos aí esse sonho, e também que nós tivéssemos um pequeno coral que fosse, né, para que a gente pudesse estar apresentando aqui no Natal. E ontem nós tivemos também esse coral, e é um coral que está nascendo mesmo, não é só o coral para o Natal, não.
né? A nossa intenção aí é que a gente forme esse coral e a gente possa ir em ocasiões especiais, como Natal, Páscoa, e também participando também da igreja, se apresentando em alguns domingos, né? E que a gente possa ter aí esse coral. Quem vai fazer isso, como vai ser feito isso, né? Deus proverá, né? A gente está aqui começando com os instrumentos, ensaiando eles aos pouquinhos. Eu não tenho essa habilidade musical, né? Mas Deus está sustentando aí, Deus está abençoando. Então, Deus tem realizado alguns sonhos aí na nossa vida. E eu queria nesse momento chamar aqui alguns irmãos na frente, que nós vamos fazer a entrega dos certificados, tá? Tem alguns irmãos que não estão, mas se tiver algum representante deles, da família, né? Aí pode retirar aqui, tá? É uma coisa simples, é uma coisa simbólica, tá? Um certificado simbólico, mas no mundo espiritual tem um poder muito grande, porque vocês estão buscando a Deus, vocês estão lendo a palavra de Deus, buscando cada vez mais conhecer ao Senhor, e isso tem um peso espiritual enorme. Então vou chamar os fotógrafos de plantão aí, se puderem nos ajudar aí tirando as fotos, tá? Do pessoal que vem aqui receber. Então eu vou chamar aqui pela ordem, tá? Que eu fiz, né? A irmã Marivalda, fique um pouquinho aqui na frente, tá bom? Mariana, o Éder, a irmã Kátia não está, né? A Kátia, tem algum representante dela aí? Não, né? Então deixa aqui, depois eu. Irmã Edna. Edna. A irmã Lene, está aí a irmã Lene? Aqui. Senhor. Noêmia. A irmã Carmelita não está, alguém pode vir no lugar dela aqui? Carmelita, e já pega o seu também, a Micheline também, né? Nilson. Irmão Zé Geraldo. Irmão Geraldo, não está, né? Está viajando. Irmã Márcia está aí, ela vai representar. E por fim a irmã Penha. É um time bom aqui, não é? Isso, 13 pessoas, né? Eu também li, junto com todo mundo, né? Comigo são 14, mas eu não ia fazer um certificado para mim mesmo, né? Então não tem essa necessidade. Então, aqui estão os nossos irmãos, né, que iniciaram essa leitura, e é realmente um sonho realizado, era um desejo do meu coração, né? Até, às vezes, a falta de fé da gente, né, faz a gente pensar menos, né, do que realmente na verdade. E eu não imaginava que ia ter, assim, todas essas pessoas aqui. Então, é um momento de alegria, de satisfação, né, um momento em que nós estamos felizes aí por essa realização, né? E nós vamos orar agradecendo a Deus, né? E ano que vem vamos começar novamente, né? Grande parte desse povo aqui já está no novo grupo, a gente montou um novo grupo. Eu vou colocar lá o link na página da PIB, na
no WhatsApp da PIB. E quem quiser participar agora em 2022, é só clicar e entrar no grupo também, que nós reiniciaremos aí a leitura a partir de 1º de janeiro. Tá? Então é uma oportunidade também de você que não conseguiu ou não teve a oportunidade, que você entre agora no grupo e participe também conosco dessa leitura. Vamos orar agradecendo. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essas 13 pessoas, Senhor, que se colocaram diante do Senhor e se propuseram a ler a Tua palavra, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, Pai. Obrigado, Senhor, por esse sonho que o Senhor realizou no meu coração, Senhor, de ver os Teus servos buscando a cada dia mais a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê fôlego para que comecem novamente, para que sejam cada vez mais compreendendo-se a respeito de Ti. Abençoa a cada um, nós Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos então louvar a Deus com mais alguns hinos. Vou chamar aqui o coral, né, para que a gente possa estar louvando aí com mais 3 hinos.
cantando o próximo hino, que é Proclamar o Anjo Filho. Tem a letra aí no grupo da tribo, né, se você quiser acompanhar pela letra, né, ou então no luminário também, é o número 100, né? Número 100. Bom, então você canta aí alegremente, juntamente com a gente.
Som. Momento dos dízimos e ofertas. Graça e paz, igreja. Amém. Vou tirar um pouquinho aqui.
É motivo de agradecer ao Senhor, né, por nós estarmos aqui, por chegarmos até aqui. E nesse momento de dízimos e oferta, vou ler uma palavrinha aqui para os irmãos, compartilhar, né, com os irmãos, que está em 1 Timóteo. Primeira Timóteo 6. Primeira Timóteo 6:17, o versículo 17. Diz assim, amém, irmãos? Diz assim: manda aos ricos deste mundo que não seja altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozamos. Que faça bem, enriqueça em boas obras, reparta de boa mente e seja comunicáveis. Só até aqui, irmãos. Deus, se você for ler esse 1 Timóteo aqui, 6, em todo o versículo, eu fico assim, né? A gente pensa assim, mas a riqueza, às vezes é para o ímpio. Não, a riqueza não é para o ímpio. A riqueza é para os servos de Deus. A riqueza é para os servos de Deus. Mas o Senhor diz e nos orienta na palavra que nós não devemos colocar a nossa vida para ficar rico, lutar somente para ter dinheiro. Mas nós devemos ser prósperos. Nós devemos trabalhar. Nós devemos nos esforçar, e tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos é para a honra e glória do Senhor. E não dizer que foi o seu braço forte, a sua sabedoria, o seu entendimento que deu aquilo. Então o Senhor sempre me traz e nos traz para estar nos orientando sobre esse assunto. E tudo aquilo que você for fazer, aquele dinheiro que você ganhar, a palavra nos orienta que é para nós fazermos o quê? Boas obras. Porque se uma pessoa que mora na rua estiver precisando de um alimento e um servo de Deus chegar lá e falar somente da palavra e não tiver um alimento, e não tiver algo para ajudar, Deus opera na vida dele? Opera. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser através das nossas vidas. Mas o testemunho que nós vamos dar para ele é auxiliando ele nas necessidades diárias. Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter para poder dar. Mas isso não quer dizer que a tua vida vai ser em torno de enriquecer e de ganhar dinheiro. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, nesse ano, para a glória de Deus, cada irmão que leu a palavra toda de Gênesis e Apocalipse, nós tivemos informações, nós tivemos muitas informações, nós tivemos muito conhecimento. Agora, basta cada um de nós, aquilo que nós lemos, colocarmos em prática. E dessa forma, o Senhor nos dará bom êxito em tudo que nós fizermos. Seja no nosso lado físico, seja no nosso lado espiritual, seja no nosso lado financeiro. Mas nessa hora nós estamos falando do nosso lado financeiro. Mas não tem como o espiritual seu estar fora do seu financeiro. Porque no mundo tem muita gente também que tem dinheiro. Mas o que é que ele faz com esse dinheiro? O que é que ele faz com o dinheiro dele? Ele honra a Deus? Ele faz para a glória de Deus? E os servos de Deus que Deus coloca o dinheiro? Glorifica ao Senhor?
ajuda aqueles que estão próximos, ajuda a obra do Senhor para que o evangelho continue a ser pregado? Ou nós só estamos usando a nosso bel prazer? Então, esse momento é mais um ano que nós estamos aqui. Nós temos que glorificar o Senhor por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Todos os dias da nossa vida que Deus tem nos dado é para a honra e glória dEle. E que Deus possa completar os anos que Ele já escreveu através da palavra dEle, que Ele nos daria. É isso que eu peço ao Senhor. Que a boa mão dEle esteja sobre nós. Que Ele possa nos prosperar de acordo com a vontade dEle. Para que a gente possa ter para nós. Para a gente possa ter para dizimar. Para ofertar. Para que essas portas continuem abertas. E para que a gente também possa fazer o social, ajudar aqueles que estão precisando, seja com a cesta básica, seja com alimento, seja com a roupa, com o sapato. Não esqueça daqueles que estão próximos de vocês, não esqueça dos seus parentes, dos seus vizinhos, aquele que Deus te dá, que dá para você ajudar. Ajude, irmão, porque você está fazendo, como a palavra de Deus diz, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus. Então é dessa forma que a palavra de Deus nos orienta. Então vamos dizimar, vamos ofertar, porque nós já somos abençoados. Porque Deus já nos deu. Então é um momento da gente apenas devolver aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Seja o dízimo, seja a oferta. Você vai apenas devolver aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Não é por obrigação, não é com tristeza, não é porque o pastor está falando, não. O próprio Espírito Santo de Deus, Ele nos convence. Ele nos diz a quantia, Ele nos diz quanto, como. É Ele que dirige as nossas vidas. E não tenha dúvida, irmão, que é o Senhor que dirige as nossas vidas. Não possa que venha qualquer outro pensamento na sua mente. Não aceite isso, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que dirige a tua mente. Tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, vem do Senhor, que é o Pai das luzes. É Ele, é o único. É Ele que dirige os teus pensamentos, as tuas atitudes. E aquilo que for mal, não aceita. Não aceita na tua vida e nem aceita a vida como a da parte de Deus. É como o apóstolo Paulo diz, é combatendo o bom combate. É combatendo as coisas. Não é simplesmente falando, eu não tenho trabalho. Realmente, quantas lutas, quantas dificuldades. A porta foi fechada, a porta abriu. Levanta, peça oração, chame o pastor e Deus vai abrir a porta. A porta está aberta, continue trabalhando, continue se esforçando e a honra e a glória do Senhor. Tudo é para a glória dele, irmão. Nós estarmos aqui hoje, quantos gostariam de estar e não estão? Então é motivo de agradecer a Deus. Então eu gostaria que os irmãos viessem ofertar, dizimar, trazer seus dízimos, trazer suas ofertas, em gratidão ao Senhor, com o coração alegre. E se antes, eu gostaria que os irmãos orassem. Se você, irmão, por um acaso, está magoado com alguém, por algum motivo, seja por palavra, seja por ação, seja por omissão sua ou da pessoa, eu gostaria, irmão, que antes você liberasse perdão para essa pessoa, porque para que não haja impedimento para a tua prosperidade, para que não haja impedimento para a obra que Deus vai fazer através da tua vida, que muitas vezes, nós vemos, o Senhor fala que Ele recebe aquele que dá, com o quê? E com alegria. Então, se nosso coração está triste, como que Deus vai receber? Deus não vai receber. Não é que o dinheiro que você depositar aqui, a igreja não vai pagar as contas, ela vai pagar as contas. Mas, irmãos, nós temos que fazer as coisas certas. Então, primeiro o irmão faz o concerto com Deus, depois nós vamos dizimar. E a começar por mim. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te render graças, ó Deus, pela tua misericórdia conosco, ó Deus, pelas tuas bênçãos, ó Senhor.
derramado na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor, eu também quero pedir perdão, ó Deus, por pensamentos, ações, omissões, ó Deus, diante da Tua presença, com meus irmãos, com meus familiares, ó Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece nossos pensamentos, Senhor. O Senhor conhece tudo de nós. Mesmo antes, Senhor, de nós abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar, ó Deus. Mas eu te peço nessa noite que o Teu Espírito Santo venha e permaneça sobre nós, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, achar graça em nós nessa noite e nos abençoar com as Tuas ricas bênçãos, ó Pai. Na área espiritual, na nossa área financeira, emocional, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, em nós, ó Deus, e através de nós, ó Senhor. Nós te pedimos, Senhor, humildemente nessa noite, ó Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Nessa noite eu te peço. E receba as nossas ofertas, receba nossos dízimos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que eu oro e já te agradeço. Amém. Vamos dizimar e ofertar? Temos salinha, criança, a professora. Vamos orar. Agradecendo ao Senhor pela vida das crianças, pela vida da professora, né? Que o ano todo esteve aqui firme na presença do Senhor, ensinando, né, as crianças. Então é motivo de agradecer ao Senhor por cada professora que se dispôs a estar aqui esse ano ensinando as crianças. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, te bendizer, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, na vida de cada professor, ó Deus. Que o Senhor estende as tuas ricas bênçãos sobre cada um delas, Senhor, sobre cada um que se dispôs a estar ensinando os teus pequeninos, ó Pai. E quando ele crescer, Senhor, que eles nunca se desviem do teu caminho, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aquilo que foi ensinado, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria para as professoras estar transmitindo para eles, Senhor. Continua, Senhor, com a tua boa mão sobre cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Chamar o pastor e agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por esse ano. Agradecer a Deus por os irmãos. Eu agradeço a Deus pelo ministério diaconal, que todo o tempo nós estivemos aqui. E que o Senhor possa renovar as forças de cada um. E de coração eu agradeço a cada um de vocês. E que ano que vem, se Deus quiser, que a gente possa trabalhar mais para o Senhor. Que a gente possa se dispor mais na obra do Senhor. Da maneira que o Senhor nos dê. Que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor derrame suas ricas bênçãos sobre a vida do pastor Fernando, para estar dirigindo, administrando e nos orientando. É o que eu peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, antes de nós fazermos a exposição da palavra, eu queria chamar aqui os que estiverem aí, né, o pessoal da diretoria estatutária, os que foram eleitos, né, o irmão Luiz, na qualidade de vice-presidente, a Mariana
como primeira secretária, a irmã Sandra como segunda. Os nossos tesoureiros não estão, né, eleitos, né? O irmão Geraldo está viajando, o Alan também não está, né? Mas nós vamos fazer esse momento de posse, tá? E também eu queria chamar os líderes de ministérios também, que estiveram aqui presentes, né? A Noêmia com o Ministério das Crianças, a Micheline, Ministério de Louvor, minha irmã Carmelita não está, né? Irmã Penha, vem representar aqui a irmã Carmelita, no Ministério de Mulheres. Ok, nós vamos dar posse para esses irmãos, que terão aí bastante trabalho aí a diretoria pelos próximos 2 anos, né? E os líderes de ministério, né? Não há um tempo específico, né? Mas tenho certeza que eles vão estar aí sendo abençoados por Deus. E a irmã Márcia, né? Como a presidente do corpo diaconal. E nós vamos estar orando, nós vamos estar empossando, né? Pelo nosso estatuto, a posse seria no dia 31 de dezembro, mas como nós não teremos atividade aqui no dia 31, então, como hoje é o último domingo do mês, nós estaremos dando posse aqui para esses irmãos. Queria que todos vocês ficassem em pé nesse momento, estendessem suas mãos aqui para essas pessoas, né? E vamos orar, vamos pedir sabedoria a cada um deles, que Deus possa dar discernimento, paz, né? E fôlego, né? Para que a gente possa estar enfrentando aí esse próximo tempo aí que Deus tem preparado na vida da igreja. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor agora essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, que foram eleitas em assembleia, a diretoria estatutária, os ministros também, Senhor, os líderes dos ministérios que foram escolhidos, Senhor, para que possam trabalhar para Ti nessa igreja, Senhor. Pai, nós empossamos eles nesse momento, Senhor, que eles possam valorizar, Pai, esse ministério que o Senhor deu a cada um deles, que nós possamos juntos, Senhor, lutar, Senhor, pelo crescimento do Teu reino, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, seja abençoada pela vida de cada um deles que estão aqui, Senhor. Eu Te peço, Senhor, pela irmã Penha, pela Micheline, pela Noêmia, pela Mariana, pela irmã Sandra, pelo Luiz, pela irmã Márcia, pela irmã Carmelita, que não está presente, o Geraldo, o Alan também, que não estão presentes, mas Te peço que o Senhor esteja nesse momento, Senhor, agindo na vida deles, Senhor. E que nós possamos ver os frutos desse trabalho, Senhor. Que nós possamos, Pai, ver essas pessoas, Senhor, como escolhidas por Ti, Senhor. Que nós possamos honrá-las, que nós possamos ajudá-las, para que o crescimento da Tua obra seja perfeito. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. Semana passada nós tivemos aqui o nosso culto de aniversário, né, da nossa igreja. A nossa igreja completou 10 anos de existência. 10 anos aí de lutas, de dificuldades, mas de vitórias também, pela graça de Deus. E se os irmãos observarem aqui no púlpito, né, tem um versículo aí embaixo. O que está escrito aí? Lê para mim. Exatamente. 1 Samuel 7, né? Isso. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto hoje. Completamos 10 anos, né? E até aqui o Senhor nos ajudou. Até esse momento Deus tem nos ajudado. Mas será que sempre foram coisas boas? Sempre foram vitórias? Não tiveram dificuldades? Não tivemos lutas durante todo esse período?
Nós passamos aí também agora, nos últimos 2 anos, períodos de luta, de dificuldade, né, de enfermidades aí, né, por causa da pandemia. E nós podemos dizer também, até aqui o Senhor nos ajudou. Que coisa boa, né? Deus tem nos ajudado. Mas será que Deus sempre nos ajuda? Será que estamos só esperando que Deus nos ajude, mas nós ficamos só esperando, não fazemos nada, não agimos, né? Como que está a nossa situação? Aqui esse texto nós vamos ler dos versos de 1 até o 17. Diz assim o texto, 1 Samuel 7, de 1 a 17. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispá, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel jogou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto e os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Então entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor estava contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou durante todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém? A gente vê aqui uma obra maravilhosa que foi feita na vida de Israel. Israel tinha um problema sério com os filisteus, seríssimo. Os filisteus já haviam dominado por um tempo Israel. E a gente observa aqui uma grande vitória do povo de Deus. Ao final dessa grande vitória, Samuel pega uma pedra como um sinal, coloca ali a pedra e chama aquele lugar de Ebenezer, porque Deus havia ajudado eles até ali. Mas se nós voltarmos atrás, nós vamos ver que a situação de Israel
antes desses acontecimentos, era uma outra totalmente contrária. Aqui a gente vê uma palavra bonita, né? Ebenezer. A gente vê aí muitos corais chamados Ebenezer, grupos, né? Quartetos, né? E classes, né? Acho que a gente tinha uma classe aqui na EBD, que acho que era a classe dos adultos, chamava Ebenezer, se eu não me engano agora. Então a gente vê, né? Porque é um nome que soa bonito, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Esse Ebenezer, ele tem o significado de pedra de ajuda. Aquela pedra que foi colocada ali para marcar essa vitória de Israel, era uma pedra de ajuda, porque Deus havia ajudado a Israel. Mas existe uma outra palavra que é terrível, que o povo de Israel vivenciou antes desse acontecimento. Essa palavra é Icabô. Icabô. Não é acabou, é Icabô. Sabe o que significa essa palavra? Foi-se a glória. Acabou-se a glória. Por que isso? Vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 4. A gente não vai ler, tá? Eu só peço que os irmãos estejam acompanhando para a gente entender o que havia acontecido. Eli era um sacerdote e tinha 2 filhos que eram sacerdotes perante o Senhor. Só que esses filhos, que eram chamados Hófni e Finéias, eram sacerdotes maldosos. Eram sacerdotes que não seguiam as orientações de Deus quando iam realizar os sacrifícios. Eram líderes espirituais da época que estavam agindo de uma forma perversa diante do Senhor. Pessoas que estavam ali, tinham um cargo, tinham ali uma posição espiritual, mas estavam vivendo totalmente em pecado. E Deus chama Samuel pequenininho ainda, uma criança ainda, chama Samuel e diz a ele que vai punir a Eli e seus filhos, por causa dessas perversões que eles praticavam ali no sacrifício. E essa palavra, ela é cumprida. Se a gente for vendo aqui do capítulo 5, 6, essa palavra que foi profetizada para Samuel, o próprio Deus falando a Samuel, ela se concretizou. Os filhos de Eli foram mortos pelos filisteus. Os filisteus invadiram Israel, roubaram a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança significa a própria presença de Deus. Era a presença de Deus no meio do povo. Porque o povo achava que, mesmo estando em pecado, só o fato da arca estar ao lado deles, eles já seriam vitoriosos. Mas não adiantava nada a arca estar ao lado deles, com todo o poder de Deus representado naquela arca, e as pessoas estarem vivendo em pecado, estarem vivendo uma vida totalmente distante de Deus. Ontem nós falamos aqui sobre o Emanuel, Deus conosco. E nós falamos que Deus está sempre conosco. Ele continua conosco. Mas às vezes nós não estamos com Ele. Deus está aqui, mas às vezes nós queremos que Deus fique fora dessas portas, porque nós não estamos com Ele. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Aqui era a mesma situação. Israel estava com a arca, batalhando ali contra os filisteus, só que eles perderam a batalha. Mesmo com, vamos dizer assim, Deus ao lado deles ali, junto com eles na batalha, eles perderam, e ainda os filisteus levaram a arca. Mas a gente precisa entender que Deus age com poder independentemente de nós. Enquanto a arca estava com os filisteus, o que aconteceu? Pragas foram lançadas sobre aquele povo. Muitas pragas, que mataram muitos filisteus. Os filisteus acharam aquilo estranho, né? Acharam terrível aquilo. Teve uma oportunidade que a arca estava ali no templo dos filisteus, no templo pagão, e de repente o Deus dos filisteus estava caído no dia seguinte, com as mãos cortadas, né? Estava lá esfacelado lá a estátua, toda arrebentada. No dia seguinte arrumaram lá o Deus, no outro dia a mesma coisa. E começou as pragas sobre aquele povo. Então eles pensaram, essa arca aqui está trazendo prejuízo para nós. Vamos devolvê-la ao povo de Israel. E devolveram.
Devolveram. Aí aconteceu um episódio que os israelitas, quando foram pegar a arca que estava ali no meio do deserto, que os filisteus deixaram lá para não se aproximar dos israelitas, deixaram a arca, e alguns israelitas colocaram a mão sobre a arca, colocaram o rosto ali para ver o que tinha dentro da arca. E o que aconteceu com eles? Morreram, foram exterminados. Então a gente vê que Deus age independentemente da gente. A gente pode dizer que Deus não precisa da gente. Não precisa. Mas Deus quer usar a gente. Deus quer nos usar. O nosso Deus, Ele quer nos usar. Nós acabamos aqui de realizar aqui a posse, né? A posse de alguns irmãos. Esses irmãos são irmãos que Deus mostrou, né, a nós, mostrou à igreja, que seriam as pessoas ideais ali para assumir essas posições. Por que isso? Porque Deus quer nos usar. Deus quer usar cada um de nós. Independente de cargo ou de função, Deus quer nos usar como mensageiros da sua palavra. E Ele age independente de nós, assim como Ele fez com a arca. Só que aí quando devolveram a arca, o que aconteceu? Samuel chegou para o povo e falou, ó, a arca está de volta, né? Os filisteus estavam querendo novamente invadir ali o povo de Israel, acabar com o resto que tinha deixado ali, né? Falaram, vamos ali terminar o serviço, vamos pegar mais gente ali para ser escravo, vamos destruir a terra, vamos nos apossar da terra. Só que a arca retornou para eles. E Samuel faz uma orientação aqui importante, né? Uma orientação de como eles deveriam agir a partir de então. Não deviam mais agir como estavam agindo antes da arca ser levada. Interessante aqui, só voltando um pouquinho no capítulo 4, aquela palavra que eu disse agora há pouco, do Icabô. O que aconteceu? Quando os filhos de Eli foram mortos, foi um mensageiro avisar a Eli o que tinha acontecido e falou para Eli, ó, levaram a arca do Senhor e os seus 2 filhos morreram. E no mesmo instante, Eli, que já era um bem idoso, avançado, já estava não enxergando quase nada, o texto diz que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu ali no local mesmo. E uma das noras de Eli estava grávida. E ela, naquele momento, naquele desespero de saber que o seu marido havia morrido, né, que havia levado a arca do Senhor, ela começa a dar à luz. E ela vai morrendo durante esse parto. E quando nasce o filho, ela coloca esse nome, Icabô, que significa acabou-se a glória. Acabou-se a glória. Por que acabou a glória? Porque Deus, como se Deus tivesse sido tirado do meio de Israel. O fato de levarem a arca embora, queria dizer que estavam levando Deus, estavam retirando Deus deles. Deus não estava mais com eles. Deus não estava mais agindo no meio deles. E ela colocou o nome do filho, que é essa representação de que acabou-se a glória. Será que às vezes não acontece a mesma coisa com a gente? Será que às vezes nós não retiramos Deus do nosso caminho? Será que nós não colocamos às vezes Deus de lado? Não deixamos a glória, não perdemos a glória de Deus? Hoje é um dia de nós pensarmos, qual palavra que nós queremos para a nossa vida? Icabô ou Ebenezer? Todos queremos Ebenezer. Mas há uma caminhada para isso. Há um caminho. Há algo que nós precisamos fazer também para que a gente possa dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Interessante que essa palavra, quando fala assim, até aqui, é até esse momento. Não quer dizer que amanhã Deus vai continuar nos ajudando. Porque se nós não nos voltarmos para Deus, a gente vai ficar no Icabô. Até aqui Ele nos ajudou. Amanhã eu quero que Ele continue me ajudando. Depois de amanhã eu também quero. E assim a nossa vida vai buscando o alvo. Nós vamos buscando a Deus cada dia. Para que todo dia, quando terminar o dia, a gente fale, até aqui o Senhor nos ajudou.
nós possamos ter essa pedra de ajuda que Samuel coloca ali como um sinal. Quais as condições que o texto nos ensina para nós recebermos essa pedra de ajuda? Para que a gente possa, todos os dias do ano, desse ano, né, do ano que vem, a gente sempre dizer, sempre que a gente chega no final do ano, a gente dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quais são as condições? Primeiro, converter-se ao Senhor de todo o coração. Ah, pastor, mas eu já sou convertido. Eu me converti em 5 de dezembro de 1940 e pouco. Amém. Amém. Teve a conversão. Virou nova criatura ali. Mas e depois disso? A palavra de Deus diz que nós devemos nos converter todos os dias. Todo dia é dia de salvação. Todo dia é dia de conversão. Porque a conversão, ela pressupõe aqui uma mudança de atitude. Ela pressupõe que é uma continuidade. A santificação é um ato de conversão diário. Quando nós falamos assim, eu estou me santificando diante do Senhor, nós estamos nos convertendo todos os dias. E o povo de Israel, ele compreendeu essa situação. Quando Samuel vem e fala para eles que eles precisam buscar a Deus, ele faz uma condição. Veja lá no versículo 3, voltando ao capítulo 7. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se, essa palavrinha aqui é complicada, né? Se, o que é esse se? É uma condição. Uma palavra tão pequenininha, mas se não fizer esse se, não adianta. É uma condição, né? Diz, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Agora a arca estava lá com eles, mas eles precisavam mudar de atitude. Não adianta ficar só a arca. Não adianta nós acharmos assim, eu tenho Deus. Né? Aí coloca o adesivo no carro, né? Coloca na rede social, né? Coloca em qualquer outro lugar, dizendo que nós temos Deus. Se nós não vivermos para esse Deus, se nós não buscarmos diariamente esse Deus, então é uma condição necessária, né? Para que Deus pudesse voltar a abençoar o povo de Israel, para que eles obtivessem vitória sobre os seus inimigos. A conversão, ela descreve um legítimo arrependimento, que no grego tem esse sentido, a palavra metanoia, é uma palavra que diz que nós devemos dar uma volta, né? Virar aqui, partir para o outro lado. Devemos retornar ao primeiro amor, nesse sentido, né? O arrependimento verdadeiro. A gente precisa saber que existe 2 tipos de arrependimento, né? Tem aquele arrependimento que é mais remorso, nós somos com remorso, mas nós não mudamos. E o arrependimento metanoia, o arrependimento verdadeiro, que nós mudamos completamente de direção. É o sentido de conversão. E essa conversão, ela envolve todo o nosso ser, todo, por completo. As nossas atitudes, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de andar, tudo. Né? Tem um livro bem interessante chamado A Renovação do Coração. O autor é Dallas Willard, um livro muito bom, né? Quem tiver o interesse de ler, quem tiver a oportunidade, vale a pena. E ele nos mostra ali 3 fases de um processo de conversão da nossa vontade. A nossa vontade, ela tem que se converter ao Senhor. Né? Então são 3 tipos, né, para um rumo, né, de identificação com a vontade de Deus. Primeiro, rendição. O que é se render? A gente via nos desenhos antigamente, né? Chegava lá o policial lá com uma arma, aí a pessoa fazia o que? Eu me rendo, levantava as 2 mãos. O que é se render?
reconhecer ali como impotente diante de uma situação. É você mostrar ali a sua fragilidade. É você mostrar que você depende exclusivamente daquela pessoa que está lhe pedindo a rendição. Deus, Ele nos pede que nós nos rendamos a Ele. O que é nos render a Deus? É colocar toda a nossa vida à disposição do Senhor. É nos compreendermos como totalmente frágeis, incompetentes, impotentes diante de Deus. Nós estamos nos rendendo. E isso não é uma coisa ruim. A gente fala em rendição, vou ficar escravo de Deus. Nós não somos escravos de Deus, nós somos filhos de Deus. Deus nos trata como filhos. Como filhos. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado, aí nós nos convertemos e agora passamos a ser escravos da justiça, servos da justiça, mas o servo no sentido de uma coisa boa. Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nós temos prazer em ser servos de Deus, de estarmos servindo ao Senhor. Isso é a rendição. Segundo, a renúncia. O que é renunciar? É largar tudo. Largar tudo aquilo que nos atrapalha na nossa comunhão com Deus. Deixar o pecado, deixar os outros deuses, deixar as coisas que nos atrapalham, deixar os altos, lembra que nós falamos sobre os altos? E servir a Deus, renunciar a tudo aquilo que nos atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. E terceiro, o contentamento. Contentamento é a gratidão. Sermos gratos a Deus por tudo. Por que nós praticamos boas obras? Como gratidão a Deus. Não é pela salvação, ninguém é salvo porque pratica boas obras. Ninguém é salvo porque pratica boas obras. Agora, nós praticamos boas obras porque somos salvos. Aí sim. E com alegria, não é algo forçado. Nós praticamos as boas obras com alegria. Porque Deus nos deu a salvação. Então é o contentamento. Segundo lugar, servir apenas a Deus. A exigência de Deus, versículo 4, ele diz: então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins, eu sempre confundo essa palavra, e os asterotes, e serviram só ao Senhor. Eles deixaram os outros deuses. A partir de hoje nós não vamos mais servir a outros deuses, nós vamos servir só ao Senhor. Porque se a gente dividir a lealdade ao Senhor e aos outros deuses, o Senhor não vai nos abençoar. Então, servir somente a Deus. E quando a gente fala de outros deuses, a gente não está falando dos deuses do Olimpo, ou qualquer outro deus. A gente está falando de coisas que às vezes tomam lugar de Deus. É um objeto, é uma pessoa, é alguma situação, é o nosso emprego, a nossa profissão, às vezes toma o nosso lugar. Toma o lugar de Deus na nossa vida. E às vezes isso se torna um Deus para nós. E isso atrapalha a comunhão, atrapalha a nossa ação diante do Senhor. Ele faz aqui menção a dois deuses, os Baalins, que tem o significado de Senhor possuidor. Os Baalins eram pequenos deuses, pequenas imagens que eles serviam. E tem um outro Deus que eles chamam de Astarotes, que faz menção no texto. Esse Deus já é aqueles deuses superiores, os deuses que eram realmente adorados ali pelas pessoas. E cada um deles tem um significado. Os Baalins era o sentido de Senhor possuidor, Deus da fertilidade, dos rebanhos, supremo Senhor de um país. E os Astarotes, eles correspondiam a Vênus dos deuses gregos, que eram os deuses do sexo e da fertilidade. Então o povo de Israel estava vivendo ali uma situação de depravação. Eles estavam praticando todo tipo de pecado. Estavam amarrados ao pecado. Estavam presos, escravizados a essa condição. E eles teriam que deixar tudo isso de lado. Isso inclui a renúncia.
Vamos renunciar a todos esses deuses, vamos servir somente ao Senhor. Será que nós temos servido somente ao Senhor, ou temos colocado deuses na nossa frente? Né? Temos colocado situações? Será que temos honrado a Deus somente a Ele e mais nada? Terceiro, confissão e reconhecimento de necessidade de ajuda de Deus. Nós temos que confessar que diante de Deus não somos nada, não temos nada, não temos poder algum, não temos condição nenhuma. Nós somos impotentes diante de Deus. Nós somos usados por Deus e Deus nos usa e nos capacita. Porque pelo nosso desejo, pela nossa condição, a gente não conseguiria fazer nada. Nós somos mensageiros de Deus, onde nós estamos, na nossa comunidade, no nosso trabalho, porque Deus nos capacita. E Deus nos usa para a sua obra. Então nós temos que reconhecer, lá nas bem-aventuranças, né, a primeira bem-aventurança diz, bem-aventurado os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São os pobres que estão nas ruas, mendigando, esse tipo de coisa? Os favelados? Não. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua insignificância diante de Deus. E nós só podemos ser discípulos de Jesus se nós nos tratarmos como insignificantes diante de Deus. Porque nós não podemos nada, Deus pode todas as coisas. Olha só a diferença nossa para Deus. Nós não podemos nada e Deus pode tudo. E esse Deus pega nós, cada um de nós que não podemos fazer nada, que não somos nada, e nos transforma em obreiros da sua vontade, em servos da justiça. Esse é o Deus que nós temos, o Deus que transforma. E nesse caminhar, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, Ele cura, Ele transforma, Ele faz tudo isso por amor. Se Ele deu a sua própria vida, a vida do seu próprio filho por amor, né, Ele pode fazer isso por nós também, nos abençoar. Essa confissão ela deve ser individual e coletiva. Individual, nós confessamos diante do Senhor, e também coletiva, dentro do corpo de Cristo, dentro da congregação, o congregar, né, estarmos estimulando uns aos outros, como diz em Hebreus, não deixarmos a nossa congregação, estarmos ali estimulando até que venha o fim, porque o fim está próximo, né, como diz o texto. E nós vemos cada dia as coisas se aproximando para o fim. A gente não pode ficar iludido que as coisas vão demorar muito ainda. A gente está vendo as claras. Os irmãos têm acompanhado essa semana as chuvas lá na Bahia. Está se acabando. Mais de 30 cidades estão embaixo d'água. E isso não é normal. Semana passada teve, em 5 estados americanos, 7 tornados. E devastaram as cidades, sem aviso. Os cientistas, geralmente, eles fazem aquela observação, eles conseguem saber quando vai acontecer um furacão, um tornado. E esses 7, todos eles vieram de surpresa. Ninguém estava esperando. É estranho. As coisas estão piorando. As pessoas falam, não, dias melhores virão. Para nós, sim. Né? Mas para o mundo não, as coisas vão piorando, e não que as coisas vão melhorar para nós aqui nesse mundo, talvez não, talvez piore também para nós, mas quando nós estivermos com Cristo, as coisas vão ser 100%, a gente não vai precisar se preocupar, né? Mas a tendência do mundo é cada vez mais piorar, são as profecias bíblicas, por isso que nós temos que estar preparados, né, para esse momento tão importante, né, que Deus vai realizar um dia nas nossas vidas. 4º lugar, pense na crise como uma ocasião da ajuda de Deus em sua vida. As crises são momentos excelentes para nós. Ah, não, uma crise é uma crise boa, não existe crise boa. São as crises, são as tribulações, são as lutas que nos ensinam a ficar mais perto de Deus,
que nos aproximam de Deus. O Israel estava em crise. Eles tinham acabado de ser derrotados aí pelos filisteus. E estavam a ponto de ser derrotados novamente. Então veio a crise. E o que eles fizeram na crise? Oraram a Deus. Clamaram a Deus. E Samuel orou, intercedeu por eles. E eles se comprometeram a largar os deuses. Se comprometeram a ver uma vida santa diante do Senhor. Por causa da crise. Se estivesse tudo maravilhoso, tudo bem, o que ia acontecer? Iam continuar lá com os deuses estranhos. Iam continuar lá com os astarotes e os outros deuses. Imagina se nós não tivéssemos passado por essa pandemia. Como estaria esse mundo hoje? Do jeito que está, as pessoas renegam a Deus. Imagina se não tivesse. 600 mil mortes só no Brasil. E as pessoas estão aí. De boa, está tudo tranquilo. Vamos fazer o carnaval agora. Né? Vamos para as baladas. Vamos viver a vida. É o carpe diem, vamos viver a vida. Tem que aproveitar. A pandemia está aí, de repente pega a gente aí. Então vamos aproveitar, vamos fazer tudo que a gente não fez nessa vida. As pessoas estão assim. E nós estamos no meio de uma crise. E as pessoas não se importam em buscar a Deus. Querem viver a sua vida. E é os momentos de crise que Deus nos mostra a necessidade de buscá-lo. De buscar a Deus, buscar a sua palavra. Esse é o momento de crise. Eu não sei se você está vendo numa crise, além das crises mundiais que temos vivido, né? Se você tem alguma crise particular, às vezes você tem alguma crise que precisa de um tratamento, que precisa de oração, que precisa buscar mais a Deus. Esse é o momento ideal. Às vezes a gente pensa assim, hoje eu estou chateado com alguma coisa, estou triste, eu não estou conseguindo nem orar, não consigo ler a Bíblia, estou desanimado. Aí o que vai acontecendo? Aquilo vai virando uma bola de neve e vai aumentando. E aquilo vai crescendo. Daqui a pouco está caído na depressão, está com problemas sérios emocionais, porque deixou aquelas coisas acontecerem. Não buscou a Deus naquele momento difícil. Eu sei que às vezes é difícil mesmo. Às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue mesmo, a gente fica se negando a ler a palavra, a orar. Mas quando a gente busca a Deus nesse momento é quando Deus age. Quando Deus chega para a gente e fala, eu sei que você não consegue fazer nada, mas eu vou fazer por você. Eu sou contigo, estou contigo, eu sou o Deus contigo. Ele diz isso no nosso coração. E é nesses momentos que nós precisamos aprender de Deus. Precisamos buscar a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar-o enquanto está perto. Pode ser que amanhã a gente não ache mais. E esse é o momento. Invocar enquanto está perto. Ele está perto de nós, então vamos invocá-lo. Vamos atraí-lo para nós. Porque pode ser que um tempo seja mais difícil. Quantas pessoas estão aí em países perseguidos do Evangelho, que estão passando situações terríveis? Eles não têm acesso à palavra de Deus, não podem se reunir para orar, tem que se reunir em esconderijos, correndo risco de vida. E pode observar que esses países, essa situação que as pessoas vivem, as pessoas buscam verdadeiramente a Deus. A gente passa vergonha. Se a gente for num lugar desse, a gente passa vergonha. Vocês podem pegar alguns vídeos lá que tem no YouTube, das pessoas se reunindo em subterrâneos, vocês vão ver a alegria das pessoas. Não estão nem aí se entrar lá os guardas, lá levarem. Estão lá glorificando a Deus, porque elas sabem que naquele momento Deus está com elas. Eles estão buscando a Deus no meio da crise, no meio da dificuldade. E às vezes a crise serve só para nós nos encostarmos e ficarmos, Deus, ó céu, ó terra, que nem a hiena, né? Aquela velha hiena que só reclamava da vida. Só murmurava e as coisas não aconteciam. Às vezes nós apenas murmuramos, né? Ao invés de nós nos lamentarmos. Lamentarmos é lícito. Existe um livro chamado Lamentações de Jeremias.
Quando nós nos lamentamos, nós estamos mostrando diante de Deus a nossa finitude. Nós estamos dizendo que nós somos frágeis, que não temos condição para nada. Nós estamos nos lamentando. Agora, quando nós murmuramos, aí que a coisa fica difícil. Porque nós estamos reclamando da nossa vida e Deus do nosso lado, e nós não buscamos esse Deus que resolve as nossas dificuldades. Quinto lugar, necessidade de clamar a Deus por ajuda e interceder pela vida dos nossos irmãos. Ou seja, oração. Oração por nós e pelos outros. É o que nós fizemos aqui há pouco tempo, intercedendo pelas vidas uns dos outros. Às vezes a gente vê que um irmão nosso está fraco na fé, está com alguma dificuldade, nós fazemos o quê? Oramos. Pode também conversar, dar uma palavra e tal, mas o fato de nós intercedermos por aquela pessoa é que nós estamos preocupados com ela. Nós queremos que Deus haja. Às vezes a pessoa está sem forças para orar, a gente ora por ela e Deus dá as forças para ela. O Espírito Santo age na vida da pessoa. Então é essa necessidade. No versículo 8 e 9 diz assim: então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Eles já tinham mudado de atitude, já tinham mudado de vida, e agora estavam pedindo para Samuel interceder por eles, naquela batalha que eles iriam enfrentar. O que aconteceu ali? Os israelitas foram batalhar e obtiveram a vitória. Venceram os filisteus. Mas só venceram depois que eles mudaram de vida. Depois que eles deixaram os deuses. Depois que eles começaram a interceder. Depois que eles usaram aquele momento de crise para poder se levantar. Não podemos ficar parados. Temos que agir. Se nós ficarmos parados esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer. Temos que nos movimentar, temos que pregar as boas novas. Queremos ver conversões na igreja, a gente precisa pregar. A gente precisa convidar pessoas, a gente precisa chamar as pessoas aí de fora. Precisamos evangelizar as pessoas, para que as pessoas tenham acesso. Temos que agir, orar pelas pessoas e também agir. E por último, ser grato pela vitória recebida. Não vamos fazer igual aqueles cegos, que foram curados, 10 cegos, foram curados, e apenas um voltou para agradecer. E os outros? Resolveram a sua necessidade momentânea. A gente não sabe o que aconteceu depois com eles. Foi momentâneo. Naquele momento, obtiveram a sua cura. E a gente vê muito isso, as pessoas buscando a sua cura, a sua bênção, mas aquela situação imediata. Depois a bênção vai passar, vai começar outra crise, outra dificuldade. Aí vão buscar de novo para aquela situação imediata. Às vezes consegue, às vezes não. E fica nessa. Mas nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Sempre louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito. Samuel fez isso. Depois da vitória, ele pegou aquela pedra, que é um símbolo, um simbolismo, e colocou naquele lugar, naquela cidade chamada Ebenezer, que era o sentido da pedra de ajuda. Momento de agradecimento a Deus pelo que Deus havia feito na vida dele. O que é essa pedra de ajuda? Onde buscamos essa pedra de ajuda? Essa pedra é Cristo. Esse Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que tem o sentido também de pedra de ajuda. Essa pedra é Cristo. Ele que nos ajuda. É a Ele que nós devemos receber de todo o coração. É a Ele que nós devemos honrá-lo, adorá-lo, servi-lo. A Jesus. Aponta para Cristo, o único que pode suprir todas as nossas necessidades e também nos dar vitórias nas mais diversas situações. Vamos deixar o Icabô de lado, Vamos
deixaram o Icabô para lá. E vamos dizer, né, ao Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Por quê? Porque nós temos feito a nossa parte, que nós temos obedecido a Deus, nós temos buscado a sua vontade, temos nos esforçado, né, para sermos servos de Deus. A gente sabe que não é uma coisa tão simples também, tão fácil, né? Às vezes a nossa carne milita, né, contra a nossa natureza. É aquela guerra terrível, mas Deus está conosco, Deus está nos abençoando, Deus está cuidando de cada um de nós. Que ao final do ano que vem, a gente possa dizer mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A gente não sabe como será o próximo ano, está nessa expectativa ainda, né? Começa a aparecer vírus aqui, vírus ali, né? E agora é gripe também e outros vírus. E a gente fica naquela expectativa. Será que ano que vem vai ser a mesma coisa que esse ano? Será que vai ser igual no passado? Será que vai melhorar? Né? A gente não precisa se preocupar com isso. É duro, é difícil, mas a gente não precisa se preocupar. Porque independentemente se tiver vírus, se não tiver vírus, Deus vai continuar conosco. Deus está sempre conosco. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores, pela palavra, pelas orações. Tudo que foi realizado aqui, Senhor, nós estamos felizes e alegres, Senhor, porque prestamos esse culto para Ti, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, exaltar o Teu santo nome. Pai, que ao final desse ano, Senhor, que falta apenas uma semana, nós possamos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai. O Senhor tem curado, Pai, as nossas enfermidades. O Senhor tem nos livrado, Senhor, de acidentes, de tantas situações, porque o Senhor está conosco, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor. E que esse próximo ano que se aproxima agora seja um ano de vitória para a Tua igreja, Senhor. Pai, que nós possamos ver os frutos, Pai, surgindo desse trabalho, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter o desejo, Senhor, de proclamar as Tuas verdades, Pai, aos nossos vizinhos, as pessoas que estão conosco ao lado, as pessoas, Senhor, que estão, às vezes, precisando, Senhor, de um conforto, de um consolo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê um ano de paz, um ano de tranquilidade, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Transforma, Pai, os nossos corações a cada dia, Senhor. Pai, se há nesse momento alguém aqui, Senhor, que ainda não Te conhece, que ainda não entregou a vida ao Senhor, que o Senhor toque agora no coração, Senhor. Que o Senhor toque, Pai, nessas vidas, Senhor, que ainda não Te receberam, para que tenham essa oportunidade no dia de hoje, de aceitar ao Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, toca, Pai, nas vidas, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Cuida, Senhor, de cada servo Teu aqui, Senhor. Traz salvação a esta casa, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Pode se sentar por um minuto? Queria que você continuasse com a sua cabeça baixa, os seus olhos fechados. E esse momento, Deus pede a mim, nesse momento, que eu faça esse apelo. Se há alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus, que tem essa necessidade, que sente a necessidade de reconhecer a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, como libertador da escravidão do pecado, que precisa dessa pedra de ajuda para prosseguir na vida. Se você está nessa situação, se você ainda não teve esse encontro com Jesus e deseja nessa noite, eu peço que aí mesmo do seu lugar, que você levante sua mão. Nós vamos orar por você, nós vamos clamar que o Espírito Santo venha cuidar da sua vida. Se você tem um desejo, não permita que o inimigo tire esse momento da sua vida.
Relute contra isso. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia que Deus está falando ao seu coração. Está batendo na porta do seu coração. E Ele quer entrar na sua vida. Ele quer transformar o seu ser. Se você quer receber a esse Cristo, a essa pedra de ajuda para poder caminhar na sua vida, só levante sua mão que eu vou estar orando por você. Amém. Nós não vamos insistir. Deus conhece o coração. Talvez você esteja fazendo isso no seu coração. Que Deus esteja te abençoando. Senhor Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa situação, Senhor, que está desejoso, Senhor, de receber a Ti como Senhor e Salvador da sua vida e tem relutado, Senhor, contra as situações, te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor opere poderosamente, Pai, no seu espírito, que o Espírito possa testificar, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, e essa pessoa ou essas pessoas sejam transformadas em filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos encerrar esse culto cantando mais um cântico, né, mais um hino. É o hino 106 do Inário. E eu chamo mais uma vez aqui o coral para que a gente possa estar encerrando. E peço que a igreja fique de pé e todos nós vamos cantar animados. Essa música é bem animada, bem gostosa de cantar. Então que todos estejam participando.